Maravilha, estamos dando continuidade ao podcast agora, dia 14. As duas ministrações, eu vou ser bem rápido com os irmãos, porque eu vou ministrar, né? Então, longe está escrito que tudo que eu tenho que preparar, principalmente na segunda ministração, que é de 1h30, 2 horas, mas aqui apenas, como eu falo, é um direcionamento para nos preparar e para ter escrito, tanto a primeira como a segunda ministração. Amém? E é como eu vou ministrar as duas, eu vou emendar as duas ministrações em seguida, sendo de forma bem objetiva, é, para que a gente ganhe tempo, né? É, é, e rapidez. Amém? Eu vou dividir assim mesmo, tá bom? A ministração do, do que eu vou dar, as maiores inundações das trevas, né? E o texto que eu vou ler é de Isaías, eu vou ler desde o versículo 7 ao 19, eu não vou ler aqui com os irmãos, eu li o último, né? O versículo 19, mas lá eu vou ler desde o começo, para que dá uma explicação geral do texto, né? O texto descreve um período de julgamento e confusão para o Egito, por causa da idolatria, porque quando as nações de Israel começaram, a gente olha só para a nação de Israel, mas a Síria e a Babilônia já vinha dominando, inclusive o Egito, só para você saber, por causa da idolatria, levando à desunião e fraqueza. Seguida por um fim de prosperidade e desespero aos príncipes, buscando no mundo, versículo 11 e 13. Mas culminando em uma profecia messiânica de restauração e união, né? Esse é o texto, e você lê nesse texto as profecias que estão lá, né? O Egito e a Síria e Israel adoravam juntos a Deus, com o Senhor estabelecendo uma aliança e bênção, mostrando que Deus deseja redimir, incluir todas as nações, claro que Deus quer salvar todas as nações, e o texto fala, e não apenas punir. Estou dando só uma explicação. Isaías 19 mostra que a idolatria e dependência de si mesmo levaram o Egito à ruína antes de Israel. A Síria já vinha de lá e a Babilônia vinha devorando igual um monstro. Mas Deus, em sua misericórdia, promete um futuro de restauração, inclusive para as nações que buscassem a Ele. A gente sabe que elas não buscaram. Mas o povo de Deus estava sendo alertado pessoalmente pelo Senhor, do seu estado, sua condição diante dele. Eles precisavam mudar a mensagem de Deus. Nesse texto era de urgente, ele queria mudança do povo de Deus. Isaías foi um dos contemporâneos do profeta Jeremias que avisou, foi usado para avisar, prevenir o povo da Babilônia e da Assíria, se o povo mudasse. E o povo, é só ler o capítulo 7 de Jeremias. O povo precisa ouvir o Senhor e mudar o quadro, porque tinha jeito de mudar, como há jeito hoje de Deus mudar a minha e a sua vida. Essa mudança precisava acontecer o mais rápido possível. Deus aguardava, era urgente porque a Síria e a Babilônia vinha do norte e lá vinha invadindo. Enquanto existia tempo de evitar as consequências terríveis. Deus queria mudanças. Sem mudanças, o povo abriria uma precedência grande. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais as trevas se aproximam. Quanto mais eu me distancio do Senhor, mais precedência abro caminho, crio facilitações, fica mais fácil do inimigo. É? Deus esperava do seu povo exatamente essa mudança, para que as inundações de ataques das trevas viessem e iriam causar mudanças no povo e abriria ainda mais precedentes, causaria grandes danos. E o texto 19 fala exatamente de alertando Deus, alertando que vão vir inundações do inimigo grandes sobre o povo. Nós precisamos agir e mudar a nossa forma de se comportar enquanto há tempo. Porque essa palavra é para hoje. As trevas estão dominando. Aí eu vou falar um pouco, aí vou entrar, né, nos assuntos mais, né? Enquanto há tempo, senão as inundações estão chegando, estão invadindo a minha vida, a sua vida, os nossos filhos, a nossa casa.
nosso casamento, serão irreparáveis, irreversíveis em nossas vidas, famílias e ministérios. Quais são as inundações maléficas, diabólicas das trevas? Aqui eu cito pelo menos um exemplo. Destruições, ataques, isso aqui eu vou falar com mais predominância lá. Se nós não pararmos a nossa maneira de agir como crentes, como igreja, as obras do inferno, as obras dos demônios, as obras dos espíritos caídos das trevas, eles irão parar a obra do Senhor, não tenho dúvida. Não irão destruir a igreja, porque a igreja diz uma profecia que jamais nós seremos profundamente afetados se nós não pararmos urgente. Olha o que esse presidente está fazendo, o governo das trevas está fazendo. Por isso, o povo de Deus, a igreja do Senhor, os homens e mulheres de Deus, precisam reagir, erguendo-se, deixando ser usados pelo Senhor e pelo seu Espírito. Como diz o texto no final do 19, o Redentor virá de Sião. Aos que em Jacó se arrependem dos seus pecados, declara o Senhor, está no versículo 20. Só podemos vencer as trevas diante do Senhor e pelo Senhor Deus, e não há mais ninguém. Por isso, o Senhor precisa de homens e mulheres de Deus que queiram e podem lutar e participar dessa guerra contra as trevas, contra o inferno, contra as inundações. Aí eu vou, né? Maravilha? Maravilha. Eu vou dividir, eu venho com outro já já.